Continuação do capítulo 3, de todo o coração, de Luciano Subirá. O que Cristo fez por nós? Oro para que você não passe daqui sem ser fatalmente impactado pela compreensão daquilo que Jesus Cristo, o Redentor, fez por nós. Ele não apenas perdoou nossos pecados, mas comprou-nos para Deus. E o preço foi alto, sua morte na cruz. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Grifos do autor, Apocalipse 5, 9b e 10. O homem tornou-se escravo de Satanás quando se rendeu ao pecado no jardim do Éden. A Bíblia declara que aquele que é vencido fica escravo do vencedor, segundo a Pedro 2,19. E foi exatamente isso que sucedeu ao primeiro casal. Eles foram separados da glória de Deus e perderam a filiação divina. Adão fora chamado filho de Deus, Lucas 3,38. Mas a condição não se manteve após queda. Jesus veio ao mundo como um filho unigênito de Deus, João 3,16, mas com o objetivo de mudar tal condição. Depois do seu sacrifício, passou a ser o primogênito entre muitos irmãos, Romanos 8,29. O que se aprende? Por meio do seu único filho, o Pai Celeste pôde voltar ao plano de ter outros filhos. O ponto é que Jesus foi filho único por um bom tempo, de Adão até a sobra da cruz. Nesse período, a humanidade viveu em completa perda de filiação divina. Se o homem não era de Deus, era de quem? Do diabo. E não se trata de fatalismo, mas de direito. Por causa do pecado, o diabo teve liberdade para se assenhorar-se tanto do homem quanto, em consequência, também da terra, porque ela havia sido dada ao homem. Salmos 115:16. No episódio da tentação no deserto, Satanás chegou a provocar Jesus com estas palavras: Eu lhe darei todo o poder, todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Lucas 4:6. E Cristo não as refutou, nem declarou serem mentirosas. E o ciclo se fecha voltando ao contexto da dívida do Antigo Testamento. O homem e tudo aquilo que lhe pertencia passavam a ser o seu credor. Com poucos tijolos, levantamos a verdade de que, por nascer em pecado, o homem é invariavelmente escravo de Satanás. Ou seja, não nos tornamos devedores. Já nascemos assim, sob o domínio de um credor maligno. Ao invés de filho de Deus, filho do diabo. Isso vem desde os pais da humanidade, que simplesmente reproduziram aquilo que se tornaram no ato do pecado original, escravos. E a escravidão passou por toda a humanidade. No primeiro capítulo de Gênesis, observamos Deus avaliar a reprodução segundo a sua própria espécie, de modo que é incoerente classificar diferente qualquer filho de Adão. Somos todos escravos. O determinismo, contudo, é vencido pela redenção. Glória a Deus! O Filho do Homem veio para pagar a dívida do pecado, e ao fazê-lo garantiu a libertação da humanidade das mãos de Satanás. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos transladou para o reino de seu Filho amado, no qual temos a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados. Colossenses 1, 13, 14. Observe a expressão resgatou, que parece que quando o apóstolo fala de sermos tirados do reino das trevas para o reino do Filho de Deus, o que Messias realizou foi um resgate, porque algo estava perdido, preso. Em seguida, Paulo conecta com o seguinte, no qual temos a nossa redenção. A redenção foi um ato de compra, de resgate, da propriedade perdida mediante o pagamento de dívida outrora existente, cancelando o que estava o escrito de dívida que era contra nós e que constava as ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz,
e despojando os principados e as potestades publicamente, e os expôs ao desprezo, triunfo sobre eles na cruz. Grifos do autor, Colossenses 2, 14, 15. O texto sagrado revela que Jesus despojou os príncipes malignos. Segundo o dicionário do Aurélio, na língua portuguesa, despojar significa privar da posse, expoliar, desapossar. Isso nos leva a questionar o que exatamente Jesus tirou desses principados malignos, o que era de posse de tais príncipes e interessava a Cristo. Eles possuíam domínio, o senhorio sobre nossa vida. O despojo somos nós, que fomos comprados por ele. E a partir de então, voltamos a pertencer ao Criador. É precisamente dessa forma que as Escrituras se referem a nós. Somos chamados de propriedade de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Repetidas vezes encontramos a ênfase de que Cristo nos comprou para si, e o preço foi seu próprio sangue. Sabendo que não foi mediante de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados para uma da vida inútil de seus pais, lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito, sem mácula. 1 Pedro 1, 18, 19. Que maravilha! E ao mesmo tempo carregada de compromisso. O paralelo com a sombra da antiga aliança torna-se evidentemente. O nosso Redentor Jesus Cristo nos comprou para livrar-nos da escravidão do diabo. Mas não apenas isso, também nos transladou para o domínio do outro dono. Sim, Jesus nos fez escravos de Deus. Não deixamos de pertencer. A diferença é o dono, que dispensa apresentações. Não há melhor senhor. O que é mister considerar é que há uma consequência do ato legal de compra. A partir dele, coisa alguma que possuímos é exclusivamente nossa, nem nossa própria vida nos pertence. Somos propriedade de Deus e ele passou a ser um único dono. Consequentemente, tudo aquilo que nos pertence na realidade pertence a ele. Paulo, referindo-se ao Espírito Santo em nós, o chamou de penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Efésios 1,14. Observe que o termo redenção aqui aparece associado à herança e possessão, pois é disso que o princípio da redenção sempre trata, resgate de propriedade. Fomos resgatados não para nós mesmos, mas para nos tornarmos posses dele, propriedade exclusiva de Deus. Não devemos reduzir isso a um milímetro. Tudo que somos e tudo que temos pertence ao Senhor, escravos de Cristo. Vamos observar mais uma vez o texto que fala sobre escravo por amor. São estes estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos. Mas, no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se ele era casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher, e ela der luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressadamente disser: Eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta. E o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Grifos do autor, Êxodo 21, 1 ao 6. Tendo visto o significado da redenção, já fica mais fácil entender a nossa posição de servos, de escravos do Senhor. O trecho do Êxodo, da mesma forma, ajuda a clarear o cenário de servo da orelha furada,
era conhecido na sociedade daqueles dias como alguém que escolheu ser escravo, por decisão, por decisão própria. Aonde quer que fosse, a marca na orelha atraía atenção. Quem via podia presumir o posto que aquela pessoa ocupara voluntariamente. No momento em que eu escrevo esse capítulo, estou na cidade de Ashura, na Tanzânia, uma base missionária que trabalha entre o povo Maasai. Nas reuniões que tenho ministrado aqui, vejo muitos homens de orelha furada. Resta apenas uma abertura fruto de alargador, que já não usam mais. Eu diria que é praticamente impossível não reparar no furo em que há em suas orelhas. Isso me faz pensar no servo que por amor furava a orelha. Era uma atitude de entrega permanente, mas também um anúncio público. Em qualquer lugar, o escravo da orelha furada seria, assim, reconhecido como quem decidiu continuar escravo, quando já não era mais obrigado a tal. Não sei se você já consegue vislumbrar a substância que projetou toda essa sombra, mas arrisco a minha opinião antecipada. Que incrível! Acho fantástico o paralelo espiritual. Que todas as vezes que aparecerem no Novo Testamento as palavras escravo e servo, trata-se da tradução da palavra grega doulos, que significa escravo, servo, homem de condição servil e atendente. Assume-se então o que não é exagero, o que não houve exagero ou uso da figura de linguagem. Somos chamados pelas Sagradas Escrituras de escravo de Cristo. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto e pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado para ser livre é escravo de Cristo. Grifos do autor. 1 Coríntios 7:22. Escravo de Cristo é exatamente o que somos. Todas as vezes que os apóstolos classificavam a si mesmos e a outros como servos do Senhor, era esse o conceito que pretendiam comunicar. Vamos imaginar um pouco o sentimento de um servo da orelha furada. Após 6 anos de servidão, ele sabia o que esperar. No ano seguinte, seria liberto, ganharia a esperada liberdade. Fico pensando que eu, nas mesmas condições, estaria contando os dias, talvez planejando uma grande festa. É um pensamento natural. O incomum é o contrário, desejar ser escravo sem que haja imposição ou obrigação. Que conceito é esse, então abordado por Deus, de tornar-se escravo por amor? Há uma projeção simbólica que aponta para o nosso relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, ainda que o Senhor seja o nosso proprietário por direito de compra, pela redenção, ele não impõe seu senhorio. Todos fomos libertos para Cristo da escravidão. Gálatas 4:7. Mas podemos assumir voluntariamente tal posição por puro amor. É isso que Deus espera de nós, um compromisso voluntário e permanente exposto por meio de uma marca facilmente reconhecida por qualquer pessoa que olhar para nós. Lembre-se de que o Senhor Jesus conquistou o direito legal de ser dono, amo e senhor. Ele prefere, contudo, não usar a prerrogativa de conquistador da nossa vida. Pelo contrário, o desejo de Cristo é que, quando a liberdade nos for oferecida, escolhamos servi-los. O servo da orelha furada não permanecia com o seu senhor por obrigação, e sim por amor. Diferentemente de Satanás, que oprime seus escravos, Deus ama e respeita profundamente todos aqueles que o servem. Deus formatou de tal maneira a lei que a única razão para alguém permanecer escravo depois de 6 anos de servidão seria o amor. O texto bíblico diz, porém, se o escravo expressamente disser eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre. Êxodo 21:5. Ainda que eu tenha sido mencionado o fato dele possuir família, mulher e filhos, que não acompanhariam ao ser liberto, a expressão eu amo meu dono é o que aparece em primeiro lugar. A decisão partia de um sentimento que, acima de tudo, envolvia o senhor daquele servo, que o ama oprimisse duramente seu escravo. É lógico que ele não desejaria continuar a servir aquele, e quando chegasse o tempo da sua liberdade,
Na Bíblia, contudo, encontra-se exemplos de senhores que tratavam os seus servos com respeito e dignidade. No caso de Abraão, o qual antes de Isaac nascer havia tomado o servo Eliezer, também seu herdeiro. Gênesis 15, 2. Até mesmo na hora de buscar a esposa para Isaac, Abraão fez com que seu servo jurasse não trazer mulher que não fosse da parentela do seu senhor. Gênesis 24, de 2 a 8. Se Abraão tratasse apenas como escravo, ele simplesmente teria dado uma ordem. Ao pedir o juramento, o pai da fé tratou de forma diferenciada. Mais uma vez, vemos que Deus ensinava misericórdia e tratamento honroso, mesmo no contexto da escravidão, espelho de quem o próprio Senhor é. Ele é a prova de que é possível ser um dono perfeito, um dono bom para o senhor escravo, aquele que oferece um lugar à mesa e não grilhões. O princípio do escravo por amor estende-se à nova aliança e é encontrado nos ensinos dos apóstolos. Observe como reconheciam a si mesmos. Paulo, servo de Cristo. Romanos 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1. Judas, servo de Jesus Cristo. Judas 1:1. A maioria, como Paulo descreve a aparição de um anjo de Deus naquele navio, prestes a naufragar em Malta, também revela o entendimento prático. A maneira como Paulo escreve a aparição de um anjo daquele. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Atos 27, 23 e 24. Veja que a expressão a quem pertenço retrata a compreensão do apóstolo de Deus, que Deus era seu dono e possuidor, enquanto a frase seguinte sustenta a oração, consequentemente a quem sirvo, ou seja, quem ele deliberadamente passar a viver como escravo do Senhor, sem que ninguém a obrigasse. Assim, havia uma submissão amorosa por parte do seu servo. Em outro ponto, Paulo mostra a entrega de Deus a Deus também ao ser baseada unicamente em amor. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Porque o porquê de alguém escolher ser escravo por amor merece mais algumas linhas. Nos tempos da lei mosaica, quando o relacionamento não era natural e existisse o desejo por parte do escravo de permanecer naquela posição, a decisão era compreensível, já que o padrão de vida de servo, enquanto submisso, aquele era senhor superior ao que ele desfrutava anteriormente ou ao que poderia ter ficado livre. Um outro texto no Deuteronômio aborda alguns desses detalhes. Se, porém, o escravo disser, não quero me afastar de você, porque você e a sua casa, porque se sentir bem com você. Então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar.